Oi, boa noite para você. O mundo acompanha, ainda apreensivo e perplexo, os desdobramentos da invasão da Rússia à Ucrânia. Prever um desfecho é impossível, mas já é certo falar que foi aberto um novo capítulo na história europeia com impactos globais na geopolítica e também na economia. E o Brasil, como se insere neste contexto? Assuntos para conversarmos com os nossos convidados de hoje. Ricardo Guizzi Cornilhon, ele que é doutor em Geografia e professor da PUC Minas. Boa noite, professor. Boa noite. E também com o professor Frederico Martini, professor de Logística Internacional do IBMEC BH. Boa noite. Boa noite. O nosso diretor de jornalismo aqui do Grupo Band Minas, Murilo Rocha, sempre presente. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Lucas. Boa noite, professores. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Bom, são tantos os assuntos para a gente debater relacionados aí a essa invasão russa à Ucrânia. Eu gostaria de começar com o senhor, professor. Primeiro, contextualizar o porquê, quais os motivos que levaram a Rússia a essa invasão que ainda está em curso e a gente não sabe os desdobramentos dela, né? Eu diria que o primeiro motivo é a expansão da OTAN, né? Se a gente olhar nos últimos anos a incorporação dos países do leste europeu, a OTAN está se aproximando muito perigosamente da fronteira da Rússia e basicamente sobraram a Bielorrússia e a Ucrânia entre a OTAN e a Rússia, né? Esses se tornaram estados tampão ali. Então esse é o primeiro motivo, na minha opinião, né? Essa expansão, a Rússia não quer deixar a OTAN chegar perto da sua fronteira. E o segundo é o fato de que a Ucrânia passou a ter um governo pró-União Europeia, pró-americano e pró-OTAN, né? Que é o governo do Zelensky hoje. Então ele mesmo já declarou que ele tem interesse que a Ucrânia faça parte da OTAN e realmente o presidente russo ele não vai deixar isso acontecer. Então ele está provando isso com esses bombardeios dos últimos dias. Professor, só para explicar aqui para o nosso telespectador, esse receio da Rússia, da Ucrânia ingressar na OTAN seria de uma base militar, por exemplo, vamos supor, ali, vizinha da Rússia? Por que esse medo da Ucrânia ingressar na OTAN? A partir do momento que ela ingressa na OTAN, os países da OTAN, em particular os Estados Unidos, que é a maior potência militar da OTAN, eles poderiam, primeiro, colocar realmente equipamentos militares, né, de grande porte, como mísseis, artilharia, praticamente na fronteira com a Rússia, né? E o segundo motivo é que, na verdade, a Rússia não poderia ter qualquer tipo de atitude em relação a esse ex-aliado, né, a essa ex-república que já foi um dia da União Soviética. Então, a ideia é exatamente frear essa expansão da OTAN e evitar com que a Ucrânia caia nas mãos da União Europeia e da própria OTAN. E é interessante também porque a partir do momento que a Ucrânia se volta para a União Europeia, os negócios se voltam para a Europa também em detrimento da Rússia. Então tem o elemento econômico, tem o elemento comercial também. Agora, professor Martini, a gente tinha observado as sanções que foram impostas, ainda estão sendo impostas ao regime russo, elas basicamente ligadas à economia, uma outra coisa também ligada aí à política. Mas, na prática, isso pode trazer algum efeito para um regime do tamanho, um país com poderio como tem o governo aí do Vladimir Putin? Pois é, esse é um ponto interessante, porque essas sanções, elas são muito mais impactantes no momento em que eles estão querendo fazer uma pressão para a finalização do conflito. A Alemanha, com a questão do gás que vem da Rússia, ela não tem como estender isso para um longo prazo, porque não teria como desenvolver novos fornecedores de gás natural e há uma certa dependência. Então, além disso, a Rússia ela fez um caixa, né, um cofre muito grande, já prevendo esse conflito. Então, essas sanções, eu acredito que elas não irão durar por muito tempo, até porque não são sustentáveis para a economia dos outros países. Há uma dependência muito forte. Isso o senhor diz para os próprios países que estão impondo essas sanções. Por exemplo, os países ali da Europa Ocidental que dependem, por exemplo, do gás russo que o senhor está falando. Exatamente. É uma sanção que ela não tem uma durabilidade extensa. Mas é um efeito no período de um conflito para tentar brecar e sancionar esse conflito por agora. O que para o regime russo é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele está preocupado, exatamente como o professor mencionou, ele está preocupado em travar a entrada da OTAN. Então, agora ele não está preocupado com a questão da exportação, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado na questão cultural e na questão do conflito para depois a gente ver o desenrolar econômico e político disso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os dois, tanto na perspectiva econômica quanto na perspectiva da política internacional. Nós estamos distantes desse conflito. O Brasil está distante geograficamente deste conflito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive hoje num mundo completamente interligado, não só economicamente, digitalmente, enfim.
A pergunta é, quais impactos na área econômica para o Brasil, caso esse conflito persista por mais tempo, e também na política internacional brasileira? Vamos lá. Na questão econômica, o Brasil ele tem uma parceria com a Rússia já de um bom tempo na questão de importação de fertilizantes. Isso daí é um impacto grande, assim como a questão do petróleo é outro impacto, porque o preço do barril do petróleo ele já passou a casa dos $100 nos últimos dias. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem esses fertilizantes que irão começar a faltar no médio prazo para a agricultura brasileira, há uma tendência de haver aumento dessas commodities, vamos assim dizer, agrícolas. Além disso, você ter o aumento do preço do barril do petróleo. A gente já está vivendo num país em que a economia ela não está tão estável. Então, você já está passando por um processo inflacionário alto. Isso tudo vai levando à consequência final de aumentar ainda mais a inflação no Brasil. Então, isso daí, no médio prazo, já é bem previsível. Professor. O Frederico resumiu bem. As economias hoje elas estão muito mais interligadas, elas são muito mais interdependentes do que na época da Guerra Fria. Então, quando os Estados Unidos e os países europeus eles criam essas sanções econômicas, financeiras e monetárias à Rússia, obviamente que isso também afeta as suas empresas diretamente, etc. Então, acho que como o Frederico botou, de que forma isso pode afetar o Brasil? Eu diria que não diretamente. O Brasil não vai deixar de exportar as commodities que exporta tradicionalmente para a Rússia, como soja, carne bovina congelada, frango, etc. Mas isso pode gerar uma crise econômica global e aí sim o preço do petróleo tende a subir, dos derivados, a inflação está subindo no mundo inteiro. Então o Brasil está ligado nessa economia mundial que a partir do momento que essa economia comece a sofrer as consequências dessa guerra e das sanções, isso acabe reverberando no Brasil também. Professor, mas só nesse ponto de vista, vamos dizer, da diplomacia internacional, o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro foi criticado quando foi, né, que esse conflito já se anunciava há algum tempo. Ele foi criticado quando visitou o presidente Putin e logo depois, quando começou o conflito, o Itamaraty soltou uma nota meio que não disse muito ali, não repudiou como outras nações fizeram a invasão. Enfim, isso coloca o Brasil onde nessa diplomacia internacional? Na minha opinião, o Brasil não deveria ter desmarcado a visita do Bolsonaro à Rússia, porque essa visita foi agendada antes da Rússia começar a cercar a Ucrânia. Mas o que eu critico é a posição ambígua, como você falou, o Brasil ficou em cima do muro, né? Então, no meu entendimento, se eu fosse governo, eu criticaria o ataque à Ucrânia, mas eu também emitiria uma nota dizendo que a OTAN ela não teve tato para perceber que, nesse momento, seria o momento de procurar tranquilizar a Rússia. Então, eu acho que essa seria a melhor resposta do governo brasileiro. Ou seja, defender uma não incorporação da Ucrânia, porque ali é a área de influência direta da Rússia, e particularmente eu já imaginava que o Vladimir Putin ele ia atuar agressivamente ali, porque ele não vai deixar a Ucrânia entrar para a órbita de influência europeia, americana e ocidental. E, por outro lado, criticar o ataque. Eu acho que o Brasil poderia ter seguido nessa linha. Não seria uma linha ambígua nesse caso. Você estaria tomando um posicionamento. O que fugiu muito até quando a gente pensa da tradição diplomática brasileira ao se posicionar em qualquer tipo de conflito internacional, né, professor? O Brasil defende muito a solução pacífica dos conflitos, né? Isso é bom por um lado, mas por outro, muitas vezes o Brasil acaba ficando em cima do muro e não se posicionando em relação a um lado ou ao outro, né? Mas lembrando que o Brasil é um país da órbita ocidental, né? Nós fomos colonizados por europeus, nós estamos num continente que a liderança e o peso geopolítico dos Estados Unidos é incontestável. Então, eu acredito que o Brasil, se ele tomasse um partido mais assim decisivo, ele poderia se posicionar melhor. Agora, professor Martini, pensando nos produtos mesmo aqui brasileiros, né, tanto de importação quanto de exportação, o senhor falou aí dos fertilizantes, tem a questão dos combustíveis, mas no nosso dia a dia, o que a gente pode pensar assim que vai ser afetado, pensando em produtos, alimentos? Sim, esse é um ponto muito importante pelo seguinte, hoje a Ucrânia com a Rússia ela detém 30% da produção mundial de trigo e milho, ou seja, agora não é o momento que eles vão estar exportando isso. A gente enfrenta aqui no Brasil um problema de clima, principalmente batendo no sul do país, o que afeta a produção nossa também de trigo e de milho aqui. Então, há uma tendência de quem tem esse tipo de commodity hoje não exportar. Precisamos, para a cesta básica dos brasileiros, de pães e, né, dos derivados disso,
Então, bem provável que haja um aumento também desse preço dessas commodities e uma certa escassez, né, do produto também no médio prazo aí. Agora, o mercado não reagiu, o mercado internacional não reagiu tão mal quanto se esperava, pelo menos nas primeiras horas, primeiras 24 horas, aí, 48 horas do conflito. Algumas bolsas aí, europeias até registrando alta. Por que isso, professor? O próprio dólar no Brasil também não disparou como você achou que ia se disparar. Por que isso nesse primeiro momento? O que acontece? A gente tem um conflito muito isolado, ou seja, os Estados Unidos, ele não interfere. Nós estamos falando da questão de Rússia e Ucrânia, então você vai ter aí uma certa divisão do mundo naquilo que vai afetar as outras economias. Então, os Estados Unidos, ele faz as sanções, como alguns países europeus fizeram, mas isso não abala a questão da moeda norte-americana, do Banco Central americano. Isso vai afetar mais, por exemplo, o comércio Rússia-China. Então, ali você começa a ter umas questões ligadas à Bolsa de Valores com a queda. E o dólar, aqui no Brasil, propriamente dito, ele teve um período de queda essa semana, depois teve uma certa elevação, muito causado por essa ambiguidade que o professor ele menciona, porque assusta o investidor, ou seja, esse investidor internacional, ele quer um país com regras claras, e a partir do momento que a gente tem uma ambiguidade política, isso acaba gerando uma certa dúvida no cenário internacional. Então, nós estamos falando de vários, neste momento, de vários acontecimentos isolados. Por isso que você tem a Ásia com uma queda da Bolsa, você vê aqui o dólar, ele numa certa oscilação mediante o que é a política nacional e tudo isso gerado pelo fato de você estar lidando com atrito bem local, né, sem a intervenção, inclusive, da OTAN, o que, de certa forma, dá uma harmonia, né, ou melhor, uma contextualizada nessa minha resposta para você. Agora, professor, o professor Ricardo falou um pouco dessa questão histórica, que talvez explique um dos motivos, né, pelo fato de a Rússia estar invadindo a Ucrânia, mas tem algum motivo econômico também? Que Ucrânia é essa, economicamente falando, que pode interessar de alguma maneira também o governo russo? Exato. A Ucrânia, ela tem hoje reservas de urânio, ela tem reservas de mercúrio, ela tem reservas, ela tem campos agrícolas extremamente promissores para a questão do cultivo do milho, do trigo. Uma das melhores terras, né? Parece agricultura. É uma das Europa, melhores né? terras, exatamente. Então, isso daí, no cunho econômico, há um interesse da Rússia, até porque a economia russa hoje, ela não é uma das maiores, ela está inclusive atrás da economia brasileira. Então, todo o conflito, ele, como bem o professor colocou, você tem a questão cultural, você tem uma questão política, mas tem esse cunho da economia ligado à parte agrícola, à parte aí das commodities produzidas pela Ucrânia, que é de interesse, né, da Rússia de uma forma bem enfática. Aí passo para o senhor agora, professor. Tem esse interesse histórico, tem esse interesse econômico também. Mas eu queria que o senhor explicasse qual que é essa Ucrânia, essa população ucraniana que foi parte da antiga União Soviética, que foi dissolvida há pouco mais aí de 3 décadas, experimentou durante um tempo um regime democrático, já teve governantes alinhados a Moscou, agora tem esse governo mais alinhado também ao Ocidente. Que Ucrânia é essa que foi invadida? A Ucrânia tem em torno de 40 milhões de habitantes, que dá mais ou menos a população do estado de São Paulo, né? O leste da Ucrânia, ele está mais voltado, realmente, são pessoas que falam russo, de origem russa, então ele está mais voltado para a Rússia. E o oeste, exatamente, ele está mais voltado para a Europa. Então, na verdade, é um país polarizado. Você tem uma parte que quer ser pró-europeia e a outra parte que quer ser russa. Daí o governo russo ter reconhecido a autonomia daquelas 2 regiões, né, que fazem fronteira com a Rússia, né, Luhansk e Donetsk, exatamente porque a maior parte daquela população ela é pró-Rússia, ela está ligada ao governo da Rússia. Então, é um país dividido, não tem como agradar os 2 lados, né? Então, um elemento que eu queria só acrescentar é o seguinte, recentemente, nos últimos anos e meses, houve uma série de movimentos anti-governo no Cazaquistão, na Bielorrússia e na própria Ucrânia, né, com a derrubada do governo pró-Rússia em 2014. Tanto é que a Rússia anexou a Crimeia. O Vladimir Putin, ele não quer que esses movimentos ganhem uma dimensão cada vez maior, porque ele vê isso como movimentos tóxicos, né, que podem levar à derrubada de governos
pró-Rússia que estão ali no seu entorno. Então, no Cazaquistão, vocês lembram, há uns meses atrás, ele mandou tropas para lá para abafar o movimento, inclusive com mortes, etc. Né? Ele mantém na Bielorrússia um presidente que é pró-russo e agora, exatamente, ele está querendo resolver esse problema da Ucrânia, que começou em 2014. Essa guerra não começou essa semana. Essa guerra começou em 2014, já morreram mais de 14 mil pessoas, só que ela estava silenciosa por enquanto. Agora que realmente a situação adquiriu uma dimensão maior, que ela começou realmente a aparecer no noticiário com mais força. Bom, e já a gente continua debatendo essa crise lá no leste europeu, mas agora a entrevista coletiva vai para o intervalo e volta já. De volta com a entrevista coletiva discutindo os desdobramentos da guerra no leste europeu e, claro, os impactos aqui para o Brasil. Professor Ricardo, eu gostaria de ouvi-lo um pouco também sobre as críticas que imagino que possam ser até justificáveis com relação aos governos do Ocidente, Estados Unidos, a União Europeia também. Porque, claro, o regime russo está sendo condenado após essa invasão, como deveria ser e a gente já imaginava que aconteceria. Mas faltou tato também a esses regimes ocidentais, à própria Europa, na condução dessa crise no leste europeu? Sim, sem dúvida. Eu acho que faltou um pouco mais de boa vontade para dar uma certa tranquilidade para o Vladimir Putin, né, em relação à Ucrânia. A OTAN, se puder, ela vai incorporar a Ucrânia, né? Agora, a gente vê muita... Hoje eu estava vindo para cá, ouvindo a FM, uma rádio, né, e o camarada estava demonizando o Vladimir Putin. Não que ele tenha razão, não se deve bombardear país nenhum no mundo. Eu sou contra a guerra, apesar de ser um estudioso da geopolítica e das relações internacionais. A guerra, para mim, é o maior flagelo da humanidade, né? Você matar o seu semelhante. O segundo flagelo, para mim, é a fome. Então, assim, agora a gente tem que ver o seguinte, as informações que chegam para o brasileiro são informações de veículos de comunicação ocidentais, a France Press, Associated Press, BBC, CNN. Então, essas informações, elas chegam com um viés ocidental, né? Se a gente ouvir o noticiário na China ou na Rússia, a gente vai parecer que a gente está em outro mundo. Lá é completamente diferente. Eu não estou dizendo que o Vladimir Putin tem razão, né? Mas eu acho que faltou sensibilidade à OTAN para tentar entender o que ele estava dizendo. E aí realmente existe uma disputa geopolítica entre as grandes potências por áreas de influência até hoje, inclusive na Europa, que é o centro nervoso do mundo, né? Nós não estamos voltando a viver uma nova Guerra Fria. A Guerra Fria foi um momento muito específico da história das relações internacionais, mas a questão de busca e de manutenção de áreas de influência, elas continuam até hoje, né? A construção da usina de Itaipu, por exemplo, foi um exemplo disso, para trazer o Paraguai para a órbita de influência brasileira. Então, eu acredito assim que faltou realmente boa vontade dos países ocidentais de procurar entrar nesse entendimento com o presidente da Rússia. E aí aconteceu o que aconteceu. Eu já tinha previsto que esse ataque ia acontecer. Agora, se ele vai tomar Kiev e se ele vai realmente anexar a Ucrânia inteira, isso aí a gente precisa ver nos próximos dias, que seria uma guerra muito mais custosa, muito mais demorada e muito mais cara para a Rússia, né? O leste da Ucrânia, na minha opinião, já está incorporado à Rússia. Ali não tem mais o que fazer. Mas o que a gente tem que observar agora é a questão da capital. Faltou uma Angela Merkel ali, né? Eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas vou aproveitar esse gancho do senhor. Qual que seria, então, o provável desfecho dessa guerra? Se ele tomar a Ucrânia como um todo e o resto do mundo aceitar essa posição russa, porque a OTAN e o próprio Estados Unidos já falaram que não pretendem enviar tropas. Ou seja, vai aceitar isso ou esperas que o presidente ucraniano renuncie e a Rússia fique apenas com o leste da Ucrânia, que já está tomado? Eu queria a opinião de vocês dois aí sobre isso aí. Como vocês veem, até no exercício aí de futurologia aí desse desfecho do combate. O desfecho é muito imprevisível, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de um ditador, que ele é um ditador. O que eu posso, pelo que a gente estuda e que a gente acompanha, dizer uma parte da Ucrânia, ela deve continuar com a sua autonomia. Essa parte que era ligado, a Crimeia e as outras duas regiões devem ser incorporadas. E o desfecho maior pelo que está dando para acompanhar, há uma requisição do Vladimir Putin para que o exército ucraniano tome o poder da Ucrânia.
Então, há uma tendência em forçá-los a adotar um regime que seja pós-Vladimir, a favor, né, vamos assim dizer, pró-Rússia. Então, isso já é previsto. Agora, a durabilidade do conflito na cabeça de um ditador é difícil da gente mensurar. É imprevisível, né, o que vai acontecer, mas eu acho que ele colocou bem, existem alguns cenários possíveis, né? Um dele é, como disse, incentivar as forças armadas da Ucrânia a tomar o poder e instalar um governo pró-Rússia. Nesse caso, o presidente da Ucrânia fugiria, seria recebido em outro país ou poderia ser preso realmente lá, né? O outro cenário seria a anexação total da Ucrânia à Rússia como mais uma província da Rússia. Eu acho mais difícil isso, porque, como eu falei, seria muito mais custosa. E um outro cenário, que eu acredito que não aconteça, seria um envolvimento gradativo do leste europeu e das grandes potências, porque a guerra a gente não sabe como ela termina. Você pode ter o que a gente chama em inglês de misunderstanding, né? uma percepção errada, você pode ter um bombardeio errado, alguma coisa que acabe envolvendo num conflito mais generalizado. Mas eu acho que os Estados Unidos e os seus aliados vão evitar uma guerra. Mas eles já entregaram a Ucrânia para a Rússia. Né? Quando o Biden já falou várias vezes, nós não vamos mandar soldados, nós não vamos intervir na Ucrânia. Mas o que ele fez? Ele mandou soldados para a Polônia e para os estados bálticos que fazem parte da OTAN. Mas isso é para dizer, olha, nós não estamos parados, né? Mas o Vladimir Putin ele não quer ir além da Ucrânia. O negócio dele é a Ucrânia, é manter a Ucrânia e a Bielorrússia sob a órbita de influência da Rússia. Né, mas será que pararia na Ucrânia, professor? Porque a Ucrânia está precificada, se a gente pode colocar assim. Mas quem garante que na cabeça de um ditador como Putin, em algum momento da vida, ele vai usar o argumento de que a minoria russa em algum país eslavo está sofrendo genocídio, opa, vou invadir. Mas se ele fizer isso com um país que hoje é membro da OTAN... Um país não membro da OTAN. E tem alguns mas na Europa, mas não tem mais quase na Europa. Tem a Moldávia ali também, que está na situação... Né, pequenininha, né? Pequenininha, mas assim, eu acho que ele está querendo garantir o que ainda não está na OTAN para ser pró-Rússia, né? Então, a partir dali, eu acho que ele não avança mais, porque senão seria uma declaração de guerra aos Estados Unidos, né? Agora, professor Martini, a gente até curioso, logo quando começou o conflito, né? A gente observava aqueles sites que mostram a aviação no mundo, né? E se abriu um buraco ali em cima daquela região, logicamente, Ucrânia e Rússia, ninguém vai passar ali com medo, né? De ataques, mísseis, bombardeios, enfim. Mas pensando também nessa cadeia de logística, que aí envolve navios, eles são rotas importantes, né? Sim. Como é que isso já está sendo afetado? Como é que isso fica? Isso já está sendo bem afetado. A gente vive hoje um cenário muito sério naquela região. Por exemplo, navios que estavam em percurso ou em rotas rumo à Ucrânia, eles já foram desviados. Eles não estão operando nos portos ucranianos. Então, muitos exportadores aqui de Minas Gerais, até mesmo exportadores brasileiros, hoje já me ligaram do tipo, onde que vai ficar minha carga, onde que para, como é que vai para o destino final, quem arca com esses custos. E vários armadores já pronunciaram que cancelaram as rotas Ucrânia e que as rotas russas estão sujeitas a algum tipo de adaptação ou mudanças. Só te interromper, o senhor deu uma deixa aí. O que o senhor responde nesse caso? Quem arca com essas despesas? Quando força maior. Força maior. Temos que analisar caso a caso. Tem a questão a carga ela ainda não está descarregada, então ela não foi para nenhum terminal. Temos que analisar se os armadores têm contratos com esses outros terminais. Temos que ver como que vai ser a remoção dessa carga para o destino final, se tem como entrar no país ou se retorna até mesmo com a carga para o Brasil, né, se for a última situação. Então, são casos e casos específicos que a gente tem aí. E, além disso, você tem uma parte de um seguro internacional que não cobre essa questão de uma guerra e de um conflito. Então, essa carga está em trânsito. Se acontecer algum acidente, né, quem que vai arcar com isso também? Porque tem seguros ali que não vão cobrir, não estavam prevendo essa questão de uma guerra e de um conflito naquela região. Então, a gente tem um cenário marítimo que está preocupante, o cenário aéreo, os espaços aéreos, tanto os ucranianos quanto o espaço aéreo russo, eles estão fechados. Então, você vai ter desvio de rota e desvio de rota já rebate na questão de um frete e um aumento desse frete. Então, é previsível já para a área de logística, especificamente falando, de termos aumentos nos valores de fretes, sejam marítimos, sejam fretes aéreos, também para o médio prazo aí. Então, isso aí já está
no radar da gente. Professor Guiz, o conflito ainda em andamento, no que a gente tem que observar nos próximos dias? O que vai dar a letra aí do conflito aí nos próximos dias? Eu acho que a primeira coisa é verificar o cenário de guerra, né? O que está acontecendo na Ucrânia? Será que os tanques russos chegarão a Kiev? Será que os militares da Ucrânia tomarão o poder em Kiev? Será que o presidente da Ucrânia vai fugir, né, ajudado por algum outro país? Então, primeiro é olhar o cenário de guerra. O segundo é verificar como as grandes potências estão respondendo a esse cenário de guerra. E aí, obviamente, os Estados Unidos, a própria Rússia, a China está quieta, a China não vai interferir, mas a China ela tá numa situação complicada, porque a China tem muitos investimentos na Ucrânia, mas a Rússia é um grande aliado dela contra a hegemonia americana hoje. Né? Então, você repare que a China não criticou a Rússia e falou em solução diplomática, etc. Então, a gente precisa verificar também qual o posicionamento dessas grandes potências em relação a esses desdobramentos nos próximos dias. Bom, e o Entrevista Coletiva vai ficando por aqui, agradecendo a presença dos nossos convidados de hoje. Ricardo Guiz, boa noite. Obrigado, boa noite. E também agradecendo o professor Frederico Martins. Até uma próxima. Obrigado. Murilo, até também. Até uma próxima, Lucas. Obrigado, professores, pela presença. Obrigado, Murilo. Obrigado. Bom, e claro, você pode rever este e outros programas aqui da Band Minas. É só você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, buscar lá pela nossa página oficial. Para você, um excelente fim de semana.